Eu estava pensando em compartilhar uma prática com base numa ideia que faz algum tempo que eu estou desenvolvendo, eu tenho implementado em minha vida, que é a gente sair daquilo que nos acomoda, daquilo que faz com que a gente não saia de onde nós estamos e consiga promover as nossas próprias capacidades pessoais. Isso seja inteligência ou capacidade física. E uma das coisas, claro, que muita gente já falou, eu não falei, por isso que eu estou compartilhando aqui esse pensamento, é a questão do desconforto como uma prática de evolução. E uma das coisas que eu coloquei aqui, tá? Eu uso Notion para anotar e desenvolver as minhas ideias. E uma das coisas é você criar um diário de desconforto, tá? E ao invés de simplesmente fazer anotações de ao que eu fiz hoje, você vai escolher uma prática que seja difícil, só que essa prática difícil irá lhe auxiliar a desenvolver, tá? E claro, não é fazer algo difícil só porque é difícil, não, você tem que ter um objetivo, tá? Seja no estudo, seja numa prática esportiva, seja qualquer área da vida que você quer desenvolver. E sempre nessa área tem algo que nós não gostamos, que é difícil e que nós não temos prática, tá? Então é isso que você irá anotar nesse seu diário de desconforto, né? Eu já tenho feito isso, vamos dizer assim, há algum tempo, mas só agora que me veio a ideia de registrar, tá? Através do vídeo, né? E eu registrar, nem sei nem se eu falei a palavra certa, mas não vou cortar não, vai ficar assim. Hoje é o dia 8 em que eu estou registrando no aplicativo de hábito e que eu estou conseguindo implementar várias práticas, tá? Principalmente eu tenho focado em estudo e exercício físico, tá? Esse é a minha rotina, é a minha realidade e a minha necessidade, tá? Talvez a sua seja um pouco diferente, aí você é só adaptar. E hoje é o dia 8 e outra coisa, que é outro tópico aqui que eu irei falar qualquer outro dia, mais especificamente, é a gente ter uma rotina anti-prazer. O que significa isso? São atividades que imediatamente ou na hora que você está praticando, ela não gera prazer e satisfação. Por exemplo, prática de exercício, daqui a pouco eu vou fazer minha segunda corrida, né? Como hoje é feriado aqui no município, irei fazer minha segunda corrida, eu tive tempo de fazer uma mais cedo, irei fazer a segunda, e tá vindo 1 milhão de coisas aqui dizendo para não fazer, porque eu já fiz pela manhã, eu tenho várias matérias para estudar, tenho outras coisas para fazer. E a mente fica criando desculpas para que eu não realize essa atividade. Mas, poxa, já que hoje é feriado, por que não fazer isso? Porque no dia de trabalho eu não tenho esse tempo. Então, assim, eu vou colocar aqui dia 8, tá? Não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa amanhã para colocar o dia 9. Caso eu não consiga, mas eu vou colocar os dias que eu irei fazer. E a ideia principal é você praticar algo que é difícil, tá? Mas que esse difícil vai promover e vai desenvolver alguma habilidade que você precisa, tá? Seja no trabalho, faculdade, escola, tá? Estudo, prática de qualquer modalidade de esporte, ou simplesmente seja na sua vida pessoal e você quer desenvolver, tá? Então encontre alguma forma, seja um aplicativo, seja um caderno, cadê? Eu tenho um caderno que eu faço as minhas anotações, minhas ideias, além do Notion, que eu uso no computador. Tem outro caderno ali. Qualquer área que você, qualquer lugar que você tiver, registre, tá? A sua evolução. Ah, eu falhei hoje, adoeci, aconteceu alguma coisa, passei uma semana sem estudar, sem praticar, registre isso aí. Até porque quando eu vou, anote as suas falhas e as suas derrotas, para que você saiba mais ou menos por que parou, tá? E se realmente aquilo que aconteceu na sua vida tinha condições de impossibilitar. Não, era impossível que eu fizesse, que eu continuasse estudando, era impossível que eu continuasse fazendo a minha prática de exercício. E você vai analisar quando você não tiver mais naquela situação problemática. Poxa, eu poderia ter ido mais um pouco, eu poderia estudar fazendo isso. Você vai estudar, tá? As suas falhas, as suas derrotas, frustrações, qualquer coisa. E você vai usar isso como dado, tá? Para você melhorar, para continuar, retomar. Porque a vida é feita de ciclos. E na maioria das vezes nós seremos interrompidos, tá?
E aqui vai ficar outra frase que eu vi hoje, um vídeo de uma mulher falando. Claro que o conteúdo não tinha nada a ver com essa minha linha de raciocínio, só que ela disse o seguinte: vai piorar, tá? Então aproveite que no momento não está pior, ou você tem condições e faça alguma coisa, tá? E a ideia que me veio à mente principal, além de anotar, de registrar, diário de desconforto, atividade, alguma coisa na minha rotina que no momento da execução não gera prazer, porém os resultados são prazerosos, tá? Corrida, por exemplo, estudar matemática, estudar gramática, estudar uma matéria para concurso, ou uma matéria da faculdade, que apesar que a faculdade você escolheu, mas você não vai só estudar o que você gosta e o que você domina. Então tem uma matéria que geralmente é um pouco mais difícil, então estudar essa matéria pode se incluir nessa prática de fazer algo difícil todos os dias, tá? E um dia vai piorar, um dia nós iremos precisar dessa prática de hoje, tá? Então assim, antes que piore, faça alguma coisa, tá? É você, aí eu vou voltar para minha ideia, tá? Construir barreiras para o seu sofrimento. Eu sei que vai chegar, por exemplo, todo dia nós estamos ficando mais velhos. Então, a gente construir um corpo saudável, a gente ter mais ou menos um patrimônio, uma reserva, tá? Não para o nosso lazer, mas para quando eu estiver mais vulnerável, mais frágil, quando eu estiver mais velho, que eu precisar de alguma coisa para me ajudar, eu já tenha construído. É essa a ideia, tá? E claro, você não vai pensar só na sua velhice lá aos 70, tá? Daqui a um ano, daqui a 6 meses, talvez você precise. Porque um corpo mais forte e mais saudável, ele ainda irá adoecer. Porém, ele terá um pouco mais de resistência à doença. Talvez não lhe derrube, não leve você para o hospital, tá? Ou então você vai adoecer, mas vai se recuperar um pouco mais rápido. Então, essa é a ideia. Eu peguei o exemplo do corpo físico, porque essa mente, é por isso que eu faço exercício, que eu treino, que eu tomo alguns suplementos, tá? O que eu posso comprar no momento, claro. Então, assim, é só isso? Não. Também vai ter um dia que eu não vou ter tanto tempo para estudar, que eu não vou ter tanto tempo para fazer 2 corridas como hoje. Irei aproveitar porque é feriado. Eu tô gravando isso aqui porque a minha mente tá. Você já fez, você não precisa, você pode ir amanhã. Mas por que não fazer hoje se eu posso? Tava chovendo essa semana todinha, agora não está chovendo. E se eu deixar para amanhã e começar a chover? Então é essa a ideia, tá? Então assim, vou tentar fazer um diário do desconforto e a prática do desconforto, a prática de uma atividade difícil, ou uma prática de uma atividade anti-prazer é para levar a minha evolução, o meu desenvolvimento. Esse é o ideal. Não é só praticar porque é difícil, porque eu quero dizer que eu posso fazer. Não. Porque o meu benefício, os resultados que eu quero é a minha saúde, a minha inteligência, subir onde eu estou, na empresa, no cargo, tá? Qualquer desenvolvimento e crescimento. Essa é a ideia original, tá? E esse aqui é o dia 8. Depois eu vou mostrar, aqui tem alguns pesos, aqui onde eu estudo, mas também é o local que eu faço os meus treinos físicos. E depois eu irei mostrar alguns equipamentos que eu tenho, tá? Como eu treino e mais ou menos as matérias que eu estudo. Tem esses livros e, claro, tem outras matérias além disso, tá? Então esse aqui é o dia 8 e vamos ver até quando eu vou conseguir, tá? Eu sei que eu vou falhar, mas antes de chegar o dia que eu vou falhar, eu irei fazer o máximo possível para desenvolver o meu corpo, a minha mente, tá? E deixar um corpo forte, deixar um ambiente bem favorável para quando eu não tiver todo esse tempo, para quando eu não tiver toda essa disposição. Criar hábitos que não dependem de motivação.